Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do podcast Conversas com Boa Energia, uma parceria entre a Aliança para a Transição Energética e do Next Big Idea. O meu nome é Miguel Magalhães e para terminarmos e fecharmos esta série da melhor forma, vou contar com a companhia do Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, e do Miguel Gomes, que é Diretor Global de Tecnologia da EFASEC, líder da Agenda da Transição Energética. Muito bem-vindos ao episódio. Primeira pergunta para ambos. Costumo começar sempre este episódio a pedir aos meus convidados que deem um número, uma estatística que possa, de certa forma, representar o que é o dia-a-dia, ou o seu dia-a-dia, ou o dia-a-dia da sua organização. E, portanto, se tivessem que dar esse número, qual é que seria? E vou começar pelo Pedro. 200 mil quilómetros. Foi o número de quilómetros percorridos, neste momento, no acompanhamento ao longo destes 4 anos até à data, para os vários projetos PRR que estão em curso a nível nacional e nas 21 componentes. E, portanto, acho que este é um número impressivo que revela também e tenta resumir aquilo que é o trabalho de proximidade que a Comissão Nacional de Acompanhamento tem procurado imprimir desde a sua criação. Estupendo número para começar. Miguel, e o seu número? Muito bem, acho que não consigo bater o do Pedro, mas o meu é 21.175 e eu que tive aqui alguma dúvida entre que papel é que eu trazia para este número, na verdade trouxe um número relacionado com a associação que gera esta agenda. Nós criamos uma associação para gerir a agenda é grande, como de certeza que vamos poder falar sobre isso, e 21.175 é o número de horas, não são quilómetros, Pedro, mas são horas, que foram investidas, eu não vou dizer gastas, pelas pessoas da associação, as 5 pessoas da associação, a gerir e a disseminar todo o trabalho deste consórcio gigante, e eu acho que também é um número que impressiona um pouco, porque de alguma forma, para início de conversa, demonstra que a ambição e a complexidade de 77 consorciados de maturidades diferentes, uns grandes, outros pequenos, startups, uns que são Enesis ou academia, outros que são empresas habituadas a lidar com este tipo de projetos, mas a ambição e esta complexidade custa tempo, custa esforço, custa dinheiro. Gerir e disseminar não é simples, mas é fundamental para as coisas resultarem bem, e eu acho que elas resultaram bastante bem nesta agenda. Portanto, 21.175 horas de gestão e disseminação só por parte das pessoas da associação. Dois ótimos pontos de partida. Pedro, são 5 anos de PRR, mais de 20 mil milhões de euros investidos de uma forma transversal na economia portuguesa. Para quem quiser conhecer um pouco melhor o que é que foi o trabalho de acompanhar todo este processo, o que é que diria que foi o maior desafio ou a maior aprendizagem de estar a acompanhar um sem número de iniciativas? Deixe-me começar por dizer que eu me sinto um privilegiado por estar neste momento nesta função, poder percorrer o país, como já disse há pouco, numa abrangência muito forte e muito transversal, desde a parte social, passando pela parte empresarial, mas também o ensino superior, a eficiência energética, projetos que eu nunca pensei conhecer. Isto acho que é um privilégio eu ter sido convidado para esta função e ter naturalmente esta gestão de proximidade, porque isto permite uma abrangência muito forte do ponto de vista do conhecimento da realidade portuguesa, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, dos desafios que se colocam à questão da coesão territorial, às questões da inclusão, e acima de tudo, uma coisa que interiorizei cada vez mais é que nós precisamos mesmo de sair dos gabinetes e de conhecer o território. Nós precisamos de ter políticas públicas que sejam co-construídas, que sejam desenhadas com os diferentes atores do território. Sejam empresas, e podemos falar mais em particular, quer sejam instituições sociais, quer sejam instituições da área da educação, porque isto é cada vez fundamental. E depois o desafio também foi de encontrar aqui, eu diria, um ponto de equilíbrio entre uma função de acompanhamento, que é de acompanhamento, mas ao mesmo tempo, porque é também uma missão da Comissão Nacional de Acompanhamento, as recomendações
que têm que ser feitas para tentar melhorar os vários programas e os vários investimentos. E este é um processo que não é fácil e que é um equilíbrio que nem sempre, eu diria, é tão claro por todos, não apenas por nós, mas também de quem ouve as nossas recomendações. Mas houve uma coisa que para mim foi muito claro. Nós temos que ouvir sempre, mas sempre quem está a executar os projetos. Porque são estas entidades, os milhares de entidades pelo país inteiro, que na realidade fazem acontecer. Não quer dizer que a parte do financiamento, da auditoria, do controle seja menos relevante, não é isso que está em causa. Mas quem faz acontecer, quem faz, neste caso concreto, quem inova, quem vende, são as empresas, os centros de investigação, as universidades, os politécnicos, os collabs, os CTIs. E isto é essencial. De ser quase muitas vezes um provedor dos beneficiários finais, foi também um bocadinho esta função que nós tentámos imprimir numa estrutura que é de reduzida dimensão. Nós começámos com 5 pessoas a tempo inteiro, neste momento somos 3 e portanto é particularmente exigente ter esta abrangência desse ponto de vista. E por último, eu acho que nós testamos a nível europeu, porque Portugal foi o único país que tem uma comissão independente e representativa da sociedade civil, um modelo de acompanhamento diferente daquilo que existem no PT 2020 ou no PT 2030, que também existe uma comissão de acompanhamento, mas não tem essa lógica de independência nem nesta intervenção, eu diria, tão assertiva na opinião pública. E, portanto, acho que também há aqui uma aprendizagem que nós devemos retirar para o próximo quadro financeiro plurianual, porque também é baseado daquilo que nós conhecemos neste momento em metas e marcos, nos chamados resultados, para garantir uma participação ativa da sociedade civil e que ela tem voz e que vai também ao encontro daquilo que são as novas, eu diria, prioridades da Comissão Europeia em ouvir cada vez mais a sociedade civil. Miguel, a agenda até é uma das principais iniciativas no âmbito do PRR e de uma forma geral responde aos pilares importantes de projetos que têm que ser integrados dentro do plano de recuperação e resiliência, desde a sustentabilidade à digitalização, daquilo que foi montar esta iniciativa e garantir que dezenas de entidades trabalhavam em conjunto. O que é que são as memórias que tu tens do início deste percurso e de convencer um conjunto diferente de pessoas que isto era algo que fazia sentido e que era uma área-chave para o país? Não é uma pergunta muito fácil. Já lá vão 3 anos e tal, 4 desde a origem em que se montou a agenda, e há muitas pessoas envolvidas. Na verdade, eu estou a usurpar de alguma forma experiências que nem são todas minhas, não é? Houve muitas pessoas envolvidas e muito diligentes e com muita vontade, muita força de vontade de fazer acontecer. Ainda por cima, no início, quer dizer, é conhecido de todos em que este líder, esta entidade, a EFASEC, atravessava um período relativamente turbulento e, portanto, mais complexo na relação até com parceiros. E, portanto, a primeira memória é numa situação altamente difícil, digamos, ou não muito favorável, a lata e a ambição, lata literalmente, das pessoas da EFASEC e de alguns parceiros que são históricos, com quem trabalhamos usualmente e que já estamos habituados a fazer estas coisas, de ter esta ambição de aproveitar uma ferramenta que evidentemente era muito interessante para todos e para o setor e para a EFASEC também especificamente. Portanto, de alguma forma havia aqui uma oportunidade quase única e não a aproveitar ia ser um absurdo do ponto de vista do ecossistema e também da própria entidade EFASEC neste papel em que tinha. Não há muitas entidades, acho eu, que pudessem fazer este papel. Portanto, tem muito a ver com o histórico, os projetos, os parceiros mais académicos, os parceiros de empresas que trabalham connosco há muitos anos. E a primeira memória é esta, é a dificuldade, mas também a lata e a ambição. A partir do momento em que se começa a quebrar algumas resistências, há uma energia muitíssimo boa, muito positiva. Eu lembro-me de estar em algumas reuniões com outros promotores, de alguma forma, a puxarem pelo tema, e começa a haver nitidamente uma vontade de fazer acontecer. Há evidentemente alguns parceiros que são mais fundamentais do que outros e que tiveram um papel muito importante, mas começa-se a sentir uma necessidade de ecossistema. Eu se calhar, avançando um bocado, e vamos falar sobre isto de certeza absoluta,
esse ecossistema é fundamental no arranque, na ambição, há uma espécie de apoio uns para os outros. Depois há um momento em que se cria a associação, aquela associação que eu também presido e que de alguma forma toma conta da gestão e da disseminação e torna tudo um bocadinho mais fácil, ou seja, há uma segunda memória que deixa de ser tão difícil e às custas do tempo das pessoas daqui da EFASEC enquanto líder e de outros parceiros, porque de facto era uma agenda de uma dimensão tremenda e só para cumprir os afazeres em termos de reporting que o consórcio nos obriga, era muito trabalho e, portanto, há um segundo momento e uma segunda memória que temos uma associação e começamos a ter pessoas muito competentes, habituadas a fazer isto e começa a ficar mais tranquilo e começamos a focar não só no dia-a-dia corriqueiro de ter os papéis a tempo e os números a tempo e no que é que estamos de facto a fazer, nos indicadores, nos PPS que estão ou não estão a ser conseguidos, na promoção e na divulgação e, portanto, atividades um bocadinho mais divertidas e com um impacto muito mais visível para todos. E isso começou a acontecer, só que isso começou a acontecer já, eu vou dizer, tarde na agenda, não é? Um ano envolvido e, portanto, houve ali um primeiro ano muito difícil, com muita ajuda de muitos parceiros, e depois a associação tomou conta e a coisa entrou mais na normalidade, muitas dificuldades aqui e ali, muitas entidades, houve uma reformulação a certa altura, algumas entidades com mais ambição, outras com menos, que tiveram que reduzir na sua ambição. Entraram novos parceiros, mas aqui a associação já foi fundamental para manter, digamos, a gestão e deixar os parceiros focados no que tinham para fazer, cada um com os seus PPS, os seus produtos, os processos e serviços que iriam ser o produto, o output desta agenda. Portanto, estes dois momentos acho que são fundamentais. Começo a ter uma memória interessante porque começo a olhar para o resultado final e de certeza que vamos falar sobre isso, e a sentir que de alguma forma, pelo menos do ponto de vista da execução física, que é que interessa? Não é a financeira é importante, mas a física, os deliverables entregues e disponibilizados para fazerem negócio, para fazerem mais exportações, para fazerem mais vendas, esses deliverables, nós temos uma taxa de execução provável, portanto estamos a fechar na casa dos 91%, o que é muito interessante para uma agenda tão complexa e tão difícil. Portanto, essa será a terceira memória, ainda estou a formá-la, espero que daqui a uns tempos a gente fale sobre ela. Deixa-me só complementar uma coisa que talvez o Miguel não se tenha percebido. Eu recordo de uma reunião que fizemos de acompanhamento na EFASEC com os vários parceiros, onde também tiveram presentes 2 pessoas que acompanhavam a agenda da responsabilidade do IAPMEI. E isto foi, do ponto de vista do acompanhamento, e eu sinto isto, porque a partir desse momento notou-se uma alteração no próprio comportamento do IAPMEI, porque pela primeira vez o IAPMEI, eu acho que viu in loco, e numa lógica de partilha sem acusação, mas de tentar perceber o que é que quais eram os nós górdios que tinham sido desatados. Eu recordo naquela data era a questão da formação, que era particularmente relevante, e a parte da disseminação internacional. E, sem dúvida alguma, eu tenho esta memória da visita à EFASEC, entre outras da visita à EFASEC, mas esta, do ponto de vista do acompanhamento, foi particularmente, eu diria, transformadora, porque o IAPMEI, através das partilhas que nós íamos fazendo, através da recolha das várias agendas, percebeu verdadeiramente, e não sei se foi exatamente nessa reunião, mas foi nesta altura que o próprio IAPMEI também percebeu que o acompanhamento e a celeridade e a forma de resolver os problemas tinha que ser diferente para garantir, quase funcionando como parceiro, naturalmente com rigor tem que existir no cumprimento das regras nesta questão. Portanto, eu também tenho, neste caso concreto desta agenda, tenho esta memória específica porque foi um game changer quase, também no acompanhamento que o próprio IAPMEI estava a fazer. Ou seja, a presença, o confronto no bom sentido, a partilha, a visita e perceber também o que é que estava aí. Nós na altura quando visitámos nessa primeira vez a EFASEC já se começava a perceber alguma coisa com um potencial de PPS que poderiam naturalmente ser desenvolvidos e que felizmente, o Miguel poderá falar disso melhor, estão, eu diria, em condições de ir para o mercado. Foi também importante perceber que isto estava a ser mesmo importante na alteração do tecido produtivo e no impacto transformador que o próprio setor poderia estar a sofrer. E portanto isto acho que foi também relevante, fazendo esta reflexão agora, quando o Miguel estava a falar, estava-me aqui a lembrar da visita, e eu acho que foi mesmo muito importante e também revela, mais uma vez, que as entidades públicas
também tiveram essa capacidade de aprendizagem, porque estamos a falar de um instrumento que nunca tinha sido testado, porque aqui foi mesmo testado, é todo o ciclo de vida dos investimentos e numa lógica baseada em resultados. Eu costumo dizer que quando nós temos uma cabeça de martelo, tudo o que nós conseguimos ver à nossa frente são pregos. E portanto, quando nos aparece um parafuso, nós temos de transformá-lo num prego. E a questão da execução financeira e do controle administrativo era muito o que estava presente. E eu acho que aí também, gostava de deixar uma palavra importante ao próprio IAPMEI, porque foi capaz de evoluir ao longo deste processo, tornando-se cada vez mais parceiro naquilo que é a execução e o acompanhamento mais inteligente, diria eu, que tem que ser feito neste tipo de projetos, baseados em resultados. Não, inteiramente. O IAPMEI foi de facto parceiro, houve dificuldades, mas foi, e acho que percebeu cedo que esta agenda ia ser eventualmente especial, não dizendo mal das outras, como é óbvio, especial porque pediu pouco e acho que oferece muito, objetivamente é assim, oferece muito, agora a terminar vai oferecer muito ao tecido produtivo e à economia nacional. Saindo um pouco do âmbito, quer da ATEC, quer do próprio âmbito da Comissão, costuma haver, não vou dizer que é uma dúvida, mas para empresas, para laboratórios, para universidades que às vezes procuram perceber se têm ou não fit com determinada agenda, com um determinado projeto que possam receber financiamento, há sempre aquela dúvida se têm o âmbito correto, se estão estruturados da forma certa, e portanto naquilo que é cada uma das vossas dimensões, e vou começar por si, Pedro, o que é que faz de um projeto certo e bem estruturado para ser alvo de um financiamento com o apoio do PRR, ou depois no caso do Miguel, com algo que seja escolhido para estar dentro do âmbito da agenda? Deixa-me pegar nas agendas e na descarbonização para percebermos, se calhar, porque estamos a falar também de transição energética e então claro. Acho que é relevante. Eu acho que o primeiro aspecto, e eu destaco isso de uma forma muito vincada, eu acho que neste caso concreto o primeiro fator foi a ambição. Eu acho que o Miguel tocou isso agora, um bocadinho aquilo que vai entregar, mas se nós olharmos para as agendas, pela primeira vez, a forma como foi estruturado o projeto foi numa lógica muito de bottom-up, ou seja, existia um conjunto de objetivos globais, mas cada agenda, cada consórcio, tendo que ser liderado por uma empresa, pôde escolher os seus caminhos de investigação, de desenvolvimento de novos produtos. E, portanto, eu acho que acima de tudo, e isto foi claramente fundamental, foi a ambição de sonhar alto. Eu acho que aqui não houve verdadeiramente barreiras, palas de sonhar. Nós temos agendas que verdadeiramente nunca pensaram, se calhar, que iriam conseguir alcançar aquilo que escreveram nas suas propostas iniciais. O segundo, eu acho que foi muito claro, e eu aqui vou dizê-lo, sem dúvida alguma, é a liderança empresarial com visão de mercado. Neste caso concreto das agendas mobilizadoras, a visão de mercado de ter que desenvolver soluções, muitas delas de elevada complexidade técnica, muitas delas baseadas em conhecimento que já se tinha uma ideia, porque já tinham existido parcerias prévias, mas que encerravam um risco relativamente elevados. Nós temos vários projetos que começaram com um TRL 3 ou 4 e que chegaram ao 7, 8, muitos deles ao 9. E, portanto, outros começaram no 7, porque já estavam no pipeline da investigação e desenvolvimento e foi ali aquele boost necessário. Mas esta capacidade de ter um envolvimento muito claro entre conhecimento e investigação e desenvolvimento, mas com sempre, eu não me canso de dizer isso, orientação para o mercado, porque era este o objetivo do projeto. É bom que nós não tenhamos medo de dizê-lo. Porque nem todos ainda estão nesta fase, comercializar produtos nos mercados globais, que é outro fator fundamental. A minha tese de doutoramento é sobre born globals, ou seja, sobre empresas que nascem globais, e portanto que o mercado global é o seu mercado natural. Aqui, isto foi muito claro, a maior parte das empresas percebeu e está a desenvolver soluções para os mercados globais. Uma última, eu acho que é fundamental e que é talvez aquilo que é mais perene, que é uma forte estratégia de cooperação e de cocriação entre empresas, universidades, centros de investigação, e eu digo que é mais perene porque nós temos milhares
de investigadores, a maior parte deles jovens, ou seja, menos de 35, que durante esses 3 anos e meio, 4 anos, foram formatados no bom sentido, desenvolveram um mapa mental para desenvolver soluções e com orientação para o mercado. E, portanto, nós temos, ou aliamos, simultaneamente um forte conhecimento científico, porque nós estamos a falar de muitos jovens doutores ou muitos jovens mestres e que entretanto também caminharam para o seu doutoramento, mas que tiveram e foram inseridos em equipas que pensavam o mercado, que pensavam solução. Eu acho que isso é particularmente relevante e se nós conseguimos, eu diria, esses ingredientes nos vários projetos é fundamental para garantir o sucesso. E há uma sexta que o Miguel já levantou, que é uma forte capacidade de gestão e de um modelo de governação que ao mesmo tempo tem que ser ágil, mas também tem que ser muito assertivo. E isto e as agendas, eu acho que testaram à exaustão essa mesma capacidade de gestão, porque os projetos mobilizadores tinham 10, 12 parceiros, o caso da ATE tem quase 80, mas temos, eu diria, o recorde são 108 ou 110 parceiros de uma agenda, mas estamos globalmente a falar de mais de 30, entre 30 a 50, e portanto isto é muito desafiante do ponto de vista da governação, o que, num ambiente global e cada vez mais, onde a inovação tem que ser criada em conjunto, acho que deu aqui uma bagagem muito forte para os vários agentes, quer aqueles que coordenaram, quer aqueles que naturalmente participaram nesse aspecto, com uma particularidade, que foi o acesso das pequenas e médias empresas, quer aos centros de conhecimento, quer às redes, muitas vezes globais, das grandes empresas que lideravam as agendas ou que participavam nessas mesmas agendas. Miguel, no âmbito da ATE, fazendo um follow-up à descrição já muito completa que o Pedro fez, no âmbito da ATE não era só a parte de inovação e empreendedorismo, havia uma componente de digitalização, havia uma componente de formação. Naquilo que foram os projetos que foram aparecendo em cada uma destas áreas, houve alguma que te tivesse surpreendido mais naquilo que foi o avanço que foi sendo possível alcançar? Não, se calhar é difícil estar a escolher um projeto em particular, porque é quase como se tivesse a escolher, se calhar, não é um filho, mas entre as centenas de projetos que foram desenvolvidos é se calhar difícil delinear mas naquilo que foram áreas-chave que estiveram a fomentar, houve alguma que trouxe mais resultados ou avançou de uma forma mais acelerada do que estavam à espera? Eu aqui estou um bocadinho viciado, digamos, ou enviesado, porque, como é óbvio, eu estou muitíssimo ligado aos projetos em que participei com as equipas da EFASEC que fizeram tecnologia, e muito menos ligado, portanto é quase injusto eu fazer esse papel, aos projetos que os nossos consorciados, são 77, portanto dá para imaginar que há muito projeto e muito bom produto e muita inovação que foi conseguida aqui, portanto muito menos capaz, digamos, de avaliar e de me surpreender, porque não estive diretamente ligado a eles da forma próxima como estive com os projetos da EFASEC, e portanto não querendo cometer nenhuma injustiça com os nossos consorciados, eu fiquei muito bem surpreendido com aquilo que nós conseguimos fazer e que era importante numa altura, digamos, crítica da vida desta empresa, importante, que é uma empresa de produto, e portanto eu fiquei muito surpreendido com a capacidade que tivemos de renovar produto em várias áreas muito relevantes, áreas mais, vamos chamar, eletromecânicas puras, não é? As pessoas estão habituadas a que a EFASEC seja a empresa que faz transformadores e aparelhagem, e fazemos, mas aí também é preciso renovar, aí também há regulamentação nova que nos impede de vender e a aparecer, por exemplo, com a proibição do uso dos gases fluorados, e portanto era preciso pôr novos equipamentos no mercado, no caso em aparelhagem de média tensão, num tempo que nós não conseguimos lá atrás, e portanto era preciso fazê-lo agora num tempo rápido, porque o mercado não espera, e portanto era preciso fazê-lo, e fomos capazes. Novos carregadores de veículos elétricos, e nós fomos capazes, e novas soluções digitais de gestão de redes elétricas e gestão de operadores de renováveis, que nós também conseguimos fazer numa abrangência que, enfim, à cabeça, sobretudo uma empresa que vinha numa situação relativamente difícil, era tão ambiciosa que
permitia ter aqui algumas dúvidas, vamos ser capazes, e a verdade é que conseguimos. Portanto, eu, correndo aqui o risco de cometer injustiças, mas pedindo desculpa, porque tenho a certeza que há muitos excelentes projetos no consórcio, fiquei muito surpreendido, contente, feliz e orgulhoso do resultado que conseguimos em termos de renovação de produto. Volto a insistir, em FASEC é uma empresa de projetos baseados essencialmente no produto próprio, é isso que faz de nós diferentes e que nos dá vantagem, e portanto a renovação e a manutenção de produto num mercado extremamente competitivo e que é global, portanto exportação é a natureza desta empresa. Era fundamental e aproveitámos muito bem esta ferramenta para dar um salto quântico, digamos assim, no nosso portfólio, e portanto desse ponto de vista tenho que puxar a brasa à minha sardinha, não me fica muito bem, mas é assim a vida, e fiquei muito, muito contente com o resultado que obtivemos. Mas há excelentes resultados em muitas áreas, startups que entraram no mercado ou que estavam a começar e que fizeram um trabalho excelente e que apoiaram empresas maiores. É fácil que não trabalhou sozinha nestes produtos que eu estou aqui a dizer, portanto teve aqui o apoio, e depois os nossos institutos, eu não vou enumerá-los, mas eles são do melhor que existe na Europa e no mundo, e é impossível fazer tecnologia tão boa sem nos apoiarem, e eu convido a verem a lista dos parceiros da ATE, são muitos, mas há institutos de referência mundial a trabalhar connosco, e isso nota-se depois na qualidade do que entregamos. Portanto, tudo bom a dizer, puxa a brasa à minha sardinha, Miguel, pedindo desculpa, então, digamos. Deixa-me só aqui, se calhar, enfatizar uma questão que o Miguel referiu e que eu tenho e que eu vi em todas as agendas que visitei, porque eu visitei-as todas, que é a aceleração do ciclo de inovação. Ou seja, o PRR permitiu acelerar todo o ciclo de inovação e chegar mais rapidamente ao mercado. E fazê-lo em conjunto e com um conjunto de competências que são distintas entre os vários parceiros. Este é um ganho, claro, que eu falava que se calhar é mais perene. Hoje em dia, quer a FASEC, quer outras entidades, sabem muito rapidamente como montar um consórcio. E eu estou a referir isso por uma simples razão. O novo quadro financeiro plurianual, em que o instrumento da competitividade que vai ser gerido a nível europeu vai exigir, ponto número 1, escala, ponto número 2, consórcios muito mais, eu diria, articulados, até porque a concorrência vai ser a nível europeu. Ou seja, nós passamos de uma forma muito rápida para a Liga dos Campeões, ou para a Superliga dos Campeões, por assim dizer, em muitos destes projetos de inovação. E eu acho que este laboratório que foram as agendas mobilizadoras dão aqui ganhos muito claros, quer às empresas, quer aos centros de investigação, para poderem preparar-se para aquilo que aí vem com o novo instrumento da competitividade a nível europeu. E isto é particularmente relevante. Aqui eu acrescento uma outra lógica que talvez, e quem visitou o evento Terceiro Encontro das Agendas Mobilizadoras, na realidade nós estamos a construir ou a reconstruir, em alguns casos é reconstruir, bases industriais em setores que nós já tivemos uma grande, eu diria, tradição. Dou o exemplo da produção de material ferroviário, que foi pura e simplesmente, eu diria, arrasada, e que nós temos 2 consórcios a fazê-lo. Eu acho que aquilo que o Miguel falou aqui é um novo produto na FASEC, mas deixem-nos dar um exemplo. No setor das 2 rodas, nós estamos a conseguir transferir produção da Ásia para a Europa e, neste caso, para Portugal. Numa lógica de ecossistema e não apenas numa lógica de uma empresa. Uma empresa multinacional está a arrastar, e já arrasta um conjunto de pequenas e médias empresas portuguesas, criando um cluster muito mais dinâmico, muito mais inovador. E isto entronca exatamente naquilo que é uma nova política de reindustrialização e de soberania, eu diria, mais tecnológica e mais industrial da Europa. E, portanto, nós estamos aqui numa posição em vários setores e com várias empresas, particularmente, eu diria, pioneira, até porque Portugal foi o país de todos os 27 que beneficiaram do PRR que mais investiu em investigação e desenvolvimento. Nós tivemos um volume nos últimos 3 anos que representa 180% de todos os 3 anos anteriores e, portanto, isto é algo de
irrepetível, de certeza absoluta, e que naturalmente tem que ser muito bem, eu diria, sustentável e sustentado para que no futuro nós possamos colher estes frutos, quer dos novos produtos, quer das novas relações de cooperação que se desenvolveram. Estava já a falar de alguns números e acho que é uma boa altura para fazer algum balanço. Nós estamos a gravar o episódio no início de julho, ou seja, o PRR também está a entrar nas suas etapas finais, sendo se calhar difícil identificar todos os indicadores que podem demonstrar o trabalho que já foi alcançado, mas se tivesse que escolher um conjunto de indicadores que já pudessem demonstrar algum do trabalho, não tem de ser necessariamente só ligado à parte energética, mas de uma forma transversal do plano, e quase que se tivéssemos que dar argumentos aos cidadãos de uma forma geral para mostrarem que há trabalho a ser feito e dos resultados já alcançados, que números-chave do PRR é que já poderia partilhar e demonstrar esse trabalho? Para não ser exaustivo, deixe-me pegar em 3 áreas distintas. Na área social, nós temos mais de 100 mil adultos que fizeram formação ao longo da vida. Nós temos, Portugal tem, quando comparado com a média europeia, tem excelentes resultados naquilo que é o fluxo em termos de qualificações, ou seja, as gerações até aos 35 têm uma qualificação acima da média. O nosso grande desafio é a população ativa, sobretudo a partir dos 35, quer por uma lógica de menor qualificação anterior, quer também por, em muitos dos casos, o nosso tecido empresarial não fornecer e não providenciar a formação ao longo da vida. Ter 100 mil pessoas e, sobretudo, com um forte incentivo com as microcredenciais, ou seja, estamos a falar de formações curtas, muito dirigidas àquilo que são estratégias de reskilling e de upskilling, é particularmente relevante. Um segundo número que eu gostava de enfatizar tem a ver exatamente com as agendas mobilizadoras. Nós tivemos, neste momento, vamos ter mais de 1000 novos produtos, processos e serviços, muitos deles, e eu gostava de enfatizar isso, já a ser comercializados por essas empresas e nos mercados globais. Portanto, não são, eu diria, ideias daquilo que vai ocorrer no futuro. Algumas ainda estão numa fase, eu diria, de eficiência em termos dos protótipos que estão a ser desenvolvidos, mas nós temos produtos a ser comercializados neste momento. Deixa-me dar um exemplo de uma empresa que é a MCG, na área de componentes automóveis, que o desenvolvimento de um braço de suspensão está a gerar 20 milhões de euros de vendas anuais para uma grande OEM. E, portanto, com a alavancagem do PRR, que nem sequer foi um investimento do outro mundo, estamos a falar de cerca de 200 mil euros, que depois naturalmente foi escalado pela própria empresa, está a permitir fazer isso. E também novos produtos. O Miguel, não vou falar da EFASEC naturalmente, mas o Miguel a EFASEC renovou a sua gama de produtos, mas nós vamos ter novos setores. Eu destaco 2, o dos jogos digitais, que era praticamente inexistente em 2021 e que está com uma pujança internacional muito interessante, ou do setor do espaço e do aeroespacial, que verdadeiramente entrou, eu diria, numa lógica distinta e que naturalmente com a evolução que nós sentimos, essencialmente depois da guerra da Ucrânia, ganhou uma centralidade diferente e que vai desde, eu diria, a produção de satélites, passando por sistemas de gestão de lixo espacial, até à produção de um novo avião e passando pelo novo drone do mais recente unicórnio português, que é a Takeover. Portanto, esta é uma questão, uma segunda que eu gostava de enfatizar de sobremaneira. Uma terceira, e também porque estamos a falar de eficiência energética, transição, tem a ver com os projetos de descarbonização que foram desenvolvidos. Nós temos um investimento na ordem dos cerca de 700 milhões de euros na descarbonização. Temos muitos projetos de pequenas e médias empresas, mas acima de tudo temos projetos das maiores empresas industriais. E nós sabemos perfeitamente que há todo um conjunto de legislação, há todo um conjunto de normas relacionadas com a ESG que obrigam a que muitas dessas empresas industriais tenham fortes investimentos na área, eu diria, da descarbonização, da eficiência energética. E o PRR, e já agora é perdoa uma expressão que eu vou utilizar, foi uma anormalidade, quer por ter sido criado na sequência de uma pandemia, que foi uma anormalidade, quer porque permitiu o financiamento de grandes empresas e de grandes empresas situadas em regiões como Lisboa, que nos fundos europeus e nos quadros financeiros tradicionais não são financiadas, mas permitiu, eu diria mais uma vez com ambição, processos significativos na área da transição energética e da descarbonização. E, portanto, isso é algo que é particularmente significativo porque tem escala, que é, se quisermos,
Em resumo, a escala é uma palavra, para além de co-criação e ecossistema, é uma palavra que ficou do PRR. Nós precisamos de escala para naturalmente sermos, do ponto de vista empresarial, mais competitivos, porque a nossa arena competitiva é a Europa, pelo menos. Já para não falar que também a China, é a Ásia, é a América. E, portanto, isto é particularmente relevante desses ganhos. Claro que depois há a nível social e impactos, mas eu focava nessas 3 questões mais relacionadas aqui com áreas da agenda. Muito bem, muito bem. E Miguel, há pouco já tinhas mencionado que havia os 91% de execução preliminar no que diz respeito à Aliança para a Transição Energética. Se tivesses que dar outros números que pudessem ficar connosco, que números é que também já podias partilhar? Não, os mais relevantes são os 60 PPS, portanto eu estava a ouvir o Pedro, reparem, num universo de 1000, é 1000, não é, Pedro? É mais ou menos, assim, acho que 1000 é uma boa referência. 60 serem um contributo de uma agenda, acho que está uma boa noção de que não é fácil, sendo que alguns destes PPS são multiproduto. Foi necessário, porque a agenda é tão complexa, a fazer alguns agrupamentos, por exemplo, a renovação da gama de produtos. Dou um exemplo, por exemplo, aqui próximo de mim, a EFASEC renovou a gama de carregamento elétrico, mas na verdade pôs 3 produtos novos no mercado, mas só com um PPS, se é que me entendem. Portanto, mesmo estes 60 PPS na verdade representam uma explosão provavelmente bastante maior de produtos que já estão, alguns deles, já estão de facto no mercado e a vender. Portanto, o número de PPS e os 91% de execução física são de longe, temos muitos outros números, mas os números que eu acho que são mais relevantes, porque como eu disse há bocado, parece-me que o relevante aqui não é quanto dinheiro eu gastei, o relevante aqui é quanto é que eu vou entregar e quanto negócio é que eu vou fazer, quanto é que vamos crescer, como é que a economia vai crescer. Claro que há outros efeitos, outros impactos muito difíceis de medir, que têm a ver com a capacitação e com este ecossistema, e há aqui também riscos, portanto não querendo ser só positivo, que sou bastante, acho que tivemos aqui uma performance muito interessante, mas há riscos, não é? Esta arquitetura que se montou, e eu estou completamente alinhado com o Pedro. Portanto, o termo ecossistema ou co-criação, estes termos não são vagos, são mesmo a chave que permitiu que isto fosse, onde foi um sucesso, foi essencialmente esta. E que as empresas, de alguma forma, tipicamente protecionistas, empresas ou as entidades em geral, mesmo os institutos entre eles, etc., em vez de se virarem para dentro defenderem a sua dama, tivessem entendido que trabalhar em conjunto ia ser mesmo muito mais interessante para todos. Portanto, essa chave não é garantida. E precisa aqui de uns agentes. Esta associação que foi criada e que está a fazer ainda a gestão desta agenda é uma associação muito ágil, muito pequena, mas muito fundamental para a cola, não é? É quase como uma entidadezinha que está aqui no meio a pivotar e que de repente faz com que estas entidades todas mais pesadas e com as suas resistências naturais a trabalhar em conjunto, de repente tem aqui um pivô, um hub que permite que faz matchmaking, consegue ir buscar o parceiro certo para resolver o meu problema sem que haja propriamente uma interação, um diretório. São agentes pequenininhos que podem fazer toda a diferença, mas eles não são garantidos. Isto para dizer, pós-PRR nós não temos a certeza se eles sobrevivem, se eles se mantêm, porque, como é óbvio, tem que ter alguma estrutura e algum custo e ele não vai sair do nada, não é? Portanto, tem que haver aqui uma estrutura que lhes permita manterem-se. Novos programas, mas na verdade o que entregam é muito mais do que aquilo que custam, se é que me entendem. Mas pronto, eu diria que 91% de 60 PPS é de longe os números que mais nos devemos orgulhar nesta agenda. Haverá muitos outros, porque é muito trabalho, mas estes são os que me parecem relevantes porque são entrega e vão querer dizer literalmente valor económico e negócio no futuro e já no presente, já está a acontecer, já existe. Num mundo pós-PPR, como falou,
e como já partilharam, não correu tudo bem ao longo destes 5 anos, 3 anos e meio com a agenda, e já falaram em maior detalhe sobre aquilo que foi os desafios do lado da gestão do PRR ou da gestão de uma agenda, mas muitas vezes quando se fala quer do lado das agendas, quer do lado do PRR de uma forma geral, continua a haver uma dificuldade grande naquilo que é o acesso que empresas, entidades de uma forma geral podem ter a estas iniciativas, nomeadamente com o excesso de burocracia, com o trabalho que às vezes dá a poderem fazer parte de um projeto deste género, e até a dificuldade, às vezes até do lado das próprias agendas, existe em executar todo o dinheiro que está disponível para poder apostar em inovação, em formação, em digitalização de projetos. E portanto, olhando um pouco para a frente e pergunto diretamente ao Pedro, nos próximos PRRs que possam vir a acontecer e que virão a acontecer e que Portugal obviamente querá tirar proveito dos mesmos, o que é que falta fazer para este processo poder ajudar mais projetos, poder ajudar mais empresas e poder ajudar de facto a posicionar Portugal em setores-chave? O PRR, e se nós olharmos para os diferentes programas que apoiaram empresas, nós não temos uma concentração, eu diria, significativa das grandes empresas, porque podiam concorrer a estes programas. Volto a recuperar a palavra ecossistema, e as agendas mobilizadoras foram particularmente relevantes, até porque houve outros programas que só as pequenas e médias empresas é que se puderam candidatar, e estou-me a lembrar, por exemplo, da industrialização, a indústria 4.0 ou da IA nas PMEs. Eu acho que isso foi relevante, mas eu destacaria essa lógica de ecossistema. E esta é eu diria, um ponto central que eu enfatizava. É que nós não podemos, e testamos esse processo numa lógica de ecossistema, mas a seguir temos outros programas que valorizam sobretudo a atuação individual das empresas. Eu acho que temos que manter coerência das políticas públicas, e a primeira parece-me evidente, que é, sempre que possível, garantir esta capacidade de cooperação, porque é particularmente relevante, sobretudo numa época em que a inovação se faz cada vez mais em conjunto. Eu acho que isto é particularmente relevante. Eu, há cerca de 15 dias, estive numa agenda mobilizadora das duas rodas, em que uma pequena empresa metalomecânica dizia: se não fosse esta agenda mobilizadora, eu jamais teria tido acesso a investigação de ponta de um centro de investigação, que também foi parceiro já agora desta agenda, porque eu não tinha capacidade de chegar lá, não era conhecido, não tinha os contactos necessários. Portanto, também houve aqui um abrir de portas que foi particularmente relevante. A segunda lógica, eu acho que nós temos que garantir sempre que possível financiar o ciclo de inovação ou o ciclo de investimento. Nós estávamos habituados, sobretudo em Portugal, agora financiamos a ID, a seguir financiamos a inovação produtiva e a seguir financiamos a internacionalização. O que estas agendas também demonstraram é que quando nós conseguimos juntar todas essas fases é particularmente relevante. A quarta, eu acho que é, e nós já o dissemos de uma forma muito significativa, é menos burocracia e burocracia inteligente. Porque naturalmente aquilo que nós sentimos, porque há uma grande, eu diria, dicotomia entre aquilo que são projetos europeus, e eu geri vários projetos europeus, o Miguel também tem essa experiência de certeza absoluta. É muito mais fácil gerir um projeto europeu do que gerir um projeto financiado por entidades portuguesas do ponto de vista burocrático. E, portanto, eu acho que esta é uma lógica que temos que transpor. E depois a quinta e última mensagem que gostava de deixar é nós temos que ter um acompanhamento muito mais inteligente, menos baseado no controle administrativo e financeiro e muito mais numa lógica de project officer, que já é conhecido a nível europeu, em que são verdadeiros parceiros, que têm também, ou que podem mobilizar peritos para ser verdadeiros parceiros, e numa lógica de gestão de risco. Nós temos que ter a capacidade de antecipar aquilo que vai ocorrer e de dar a flexibilidade necessária aos parceiros, aos promotores dos projetos, para poderem fazer esta adaptação dentro daquilo que são regras globais dos programas, para naturalmente garantir resultados, que acho que é fundamental. Miguel? Em primeiro lugar, deixa-me dizer que é difícil, ou seja, não é um tema simples. Há muitas entidades que ficam de facto de fora. Eu sei que isto parece lá para Alice, mas a verdade é essa. Portanto, objetivamente há entidades com muito valor, muito potencial, entidades mais pequenas não estão habituadas a esta rotina, digamos, do como é que eu concorro,
como é que eu faço uma candidatura vencedora segundo os critérios que depois vão ser usados, independentemente se é um PRR ou se são depois programas europeus com outras regras, mas na verdade é quase como se fosse uma máquina uma máquina avaliadora que tem os seus contornos, as suas regras e as suas formas de subir nas notas que depois são dadas na avaliação. Portanto, é um processo que não é muito simples e que as entidades que estão mais rotinadas, mais habituadas, acabam por ir monopolizando e de alguma forma isso pode e deixa de fora entidades eventualmente com valor e que talvez trouxessem uma novidade. Portanto, a primeira sugestão que eu daria, se quiseres, era muito interessante que fosse mandatório que houvesse uma renovação, que houvesse entidades novas a entrar e a ter acesso, mesmo com o risco de que possam correr mal e possam falir, mas estamos a falar de inovação e não há inovação sem risco. E, portanto, temos que gerir com essa noção. Vai haver risco. Portanto, a primeira ideia que eu daria era um consórcio tem que trazer novidade. Porque se for mais do mesmo, é possível que estejamos a alimentar uma máquina que está habituada ao financiamento. E isso não é necessariamente positivo. Eu sei que como é óbvio, é preciso financiar a inovação. Mas tem que ser focada no mercado, e o Pedro já o disse várias vezes. Portanto, aí acho que o PRR teve bem, a industrialização e o tipo de indicadores, depois se foram sempre seguidos ou não, conseguidos ou não, mas o objetivo ser business cases e transformar em vendas TRLs 9, vamos para o mercado, vamos fazer negócio, acho que está correto, não tem que ser tudo assim, há vários níveis, mas no fim do dia tem que ser segundo uma lógica que chegue lá, não é? Senão a Europa fica aqui sempre a patinar no mundo utópico e sem concorrer de facto no mundo em que nós concorremos. Ecossistema e diversidade para ver se a gente concorre ou, digamos, de alguma forma tenta eliminar alguns viciozinhos que vão havendo, tendo sempre numa lógica de quem é que está a trazer novidade, quem é que vai de facto entregar valor, e isso mede-se, não é pelo dinheiro, mede-se pelo valor entregue, PPS, coisas produzidas que vão de facto ter um impacto na economia, o que de facto cumprem, e isso tem a ver, o Project Officer ajuda aí, tem a ver com deliverables, coisas palpáveis que a gente pode avaliar e ver que de facto foram executadas. É uma máquina e não é muito fácil. E hoje em dia a concorrência, digamos, é cada vez maior para o acesso, digamos, a este financiamento. Isso é bom, porque em princípio vem qualidade, mas é mau porque às vezes quer dizer que há aqui uma espécie de indústria baseada, digamos, no financiamento, que não é propriamente uma coisa necessariamente positiva. Portanto, uma no cravo, outra na ferradura. Sim. Estamos a chegar aqui à fase final da nossa conversa e em todos os episódios eu tinha uma rubrica chamada Deadlines, em que colocava do lado dos convidados alguns tipos de cenários futuros sobre o que é que podia ser na sua área ou a indústria particular, o que é que podiam encontrar daqui a 10, 20 anos. No vosso caso, não vou necessariamente fazer isso, mas vou a cada um individualmente perguntar-vos que se tivessem que deixar uma ideia que acham que vai fazer parte quer do futuro da economia portuguesa, quer no futuro daquilo que é a transição energética, se calhar mais no caso do Miguel, se pudessem deixar uma ideia connosco ou algo que devêssemos prestar especial atenção nos próximos anos, o que é que deixavam? E se calhar começo pelo Miguel. Epá, eu diria o seguinte, portanto, estamos a falar há 10 anos e esta área, apesar de ser tipicamente conservadora, a área da energia era tradicional, era uma área em que, quer dizer, os transformadores são feitos da mesma forma há muitas décadas e a eletricidade em princípio é conhecida, mas a verdade é que já não é. Digitalizou-se, transformou-se, a inteligência artificial está a chegar, a cibersegurança está aí, a regulamentação, sobretudo na Europa, é uma coisa que todos os dias, digamos, evolui e vai criando novos obstáculos e, portanto, alguém fazer futurologia há 5 anos é muito difícil, a 10 é mesmo muitíssimo difícil, sobretudo com a hecatombe, digamos assim, ou a disrupção que a inteligência artificial está a causar em todos os setores, mas neste também. Há muito software
a correr nos equipamentos que gerem os grandes equipamentos. Há muita sensorização, há muitos ataques cibernéticos, há um potencial enorme de progresso à volta, digamos, destas áreas que eram tradicionais, mas já não são. Além disso, eu vou responder, além disso, eram áreas que eram tidas como seguras, adquiridas, ninguém questionava, eram relativamente estáveis. Produção, consumo e à partida está tudo resolvido, é só uma questão de dimensionar bem, escalar bem e está tudo bem. E neste momento também já não são, nem na produção, com as renováveis, com a intermitência, nem no consumo, que está a explodir a uma escala que ninguém consegue antecipar muito bem. Todas as tendências são brutais, de um aumento de consumo, sobretudo com os data centers, a própria inteligência artificial aqui a contribuir para que o consumo dispare, mas os veículos elétricos também, e com a eletrificação da indústria e dos transportes, provavelmente isso ainda vai escalar mais. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há 10 anos as previsões são mesmo muito difíceis de chegar. A minha aposta, digamos assim, é que vai sobreviver e vai ser competitivo e vai ser concorrencial, quer em termos de entidades, tipo uma empresa como é a FASEC, quer em termos de países no seu lugar, ocuparem um lugar importante. E aqui acho que Portugal tem uma oportunidade de ouro brilhante neste setor da energia. Vai sobreviver quem conseguir fazer duas coisas. Uma, trabalhar em ecossistema. É impossível combater a velocidade a que a inovação se faz noutras zonas do planeta, mais a leste, se trabalharmos sozinhos. E o ecossistema é, em Portugal, com todas as entidades envolvidas, sejam startups, sejam entidades académicas, sejam empresas estabelecidas, e fora de Portugal. A Europa tem que funcionar em verdadeiro ecossistema. Isso já vai acontecendo aqui e ali. Portanto, primeiro é ecossistema, segundo, profundamente distribuído. Toda a energia, ou aquele paradigma da energia produzida centralmente e distribuída desta forma radial, vai desaparecer. Vai ser pulverizado em muitas micro-ilhas, com inteligência própria, a gerirem-se, a autogerirem-se, às vezes a ligarem-se e a desligarem-se. Isto vai ser de uma complexidade absurda, gerida por agentes inteligentes, automáticos, autómatos, e com algumas pessoas que percebam da área a garantir que a coisa continua a funcionar bem. Ora, a transição daqui até esse momento vai ser muito rápida. 10 anos não é nada numa história como a desta indústria e como a deste setor. E, portanto, vai sobreviver quem conseguir fazer esta transição para agentes inteligentes, autómatos, a gerir aquilo que hoje em dia depende profundamente de pessoas em centros de comando, etc. Portanto, eu espero, daqui a 10 anos, acho que ainda não vou estar reformado, estar digamos, ligado a uma indústria que migrou para este modo de funcionamento. E numa empresa que funcione desta forma, porque vai ser aí que vai estar, digamos, o valor e a capacidade de continuar concorrencial e competitivo e a vender. Portugal tem uma oportunidade de ouro a muitos níveis, de conhecimento, de tecnologia, de sol e de vento e portanto, de capacidade de produzir energia e, portanto, atrair investimento. Tem um risco gigante se não conseguir ultrapassar a burocratização e as dificuldades que nós impomos a quem quer fazer coisas diferentes ou quem quer investir. E, portanto, se conseguirmos controlar este risco e investir naquilo em que somos muito bons, acho que podemos transformar-nos numa potência, objetivamente uma potência, nesta área da energia. Não tenho dúvidas disto, temos condições para isso. Muito bem, muito bem. Pedro? Eu não vou falar de energia porque não sou especialista nesta área e, portanto, deixa-me falar, se calhar, talvez em termos de política pública, que eu acho que o PRR foi um laboratório vivo muito interessante. Eu acho que nós daqui a 10 anos, se conseguirmos ter políticas públicas, eu diria, alicerçadas nos impactos e não na execução financeira, alicerçadas em forte componente de perspectiva e de planeamento, eu acho que nós evoluímos de uma forma muito significativa. Eu acho que é uma mudança muito relevante que exige ser feita, mas o conhecimento nós temos e a experiência do PRR acho que tem um contributo muito significativo. O segundo grande objetivo, eu acho que diria que é
Nós, se olharmos, por exemplo, para um indicador que tenta, eu diria, sintetizar o que é o nosso desempenho da inovação, eu acho que nós deveríamos estar acima da média europeia naquilo que é a capacidade de inovação, com forte, e vou aqui um bocadinho também ir na linha do Miguel, com forte sentido colaborativo entre o sistema empresarial e entre o sistema empresarial e o sistema científico e tecnológico. E, portanto, estas talvez sejam mais aspirações, mas que as agendas mobilizadoras demonstraram que é capaz, ou que somos capazes. O que precisamos, e o Miguel disse isso há bocadinho, que há muitas entidades a ficarem de fora, o que nós precisamos é de mais diversidade e mais inclusão também nesses processos de inovação, porque quando nós olhamos para o top 5 ou para o top 10, nós estamos nos melhores rankings mundiais, o problema são os zombies que nós temos e que são um número muito significativo. Portanto, nós precisamos de muito menos zombies e precisamos de muito mais empresas inovadoras que colaborem entre si. Pedro, Miguel, agradeço imenso a vossa participação neste último episódio do podcast. Agradeço também a quem nos esteve a ouvir ao longo das últimas semanas. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários a este episódio nas plataformas onde nos estiveram a ouvir. Se quiserem saber mais sobre os projetos desenvolvidos no âmbito da ATE, podem ir ao site aate.pt, e se quiserem acompanhar as melhores histórias de inovação todas as semanas, podem ir a thenextbigidea.pt e subscrever a nossa newsletter. Por hoje é tudo, fiquem bem e até à próxima.